Dando continuidade aos trabalhos, neste momento teremos a palestra Conteúdo Nacional, ministrada pelo senhor Jairo Cândido, representante do Condefesa da Fiesp, o qual convidamos ao palco. O senhor Jairo Cândido é bacharel em Ciências Jurídicas pela Faculdade Vale Paraibana de Ensino, bacharel em Administração de Empresas Públicas e Privadas pelo Instituto Superior Senador Flacker, possui cursos complementares em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, em Gerência de CPD pela PUC Rio de Janeiro e Administração de Finanças e Orçamentos pela University of Miami. Atualmente é o presidente da Imbrafiltro, Indústria e Comércio de Filtros Limitada, é diretor-presidente da Jairo Cândido e Advogados Associados, e diretor titular do Departamento da Indústria de Defesa de 2004 até 2015. Já atuou como secretário municipal da Prefeitura de Guarulhos de 1989 a 96, assessor especial do governador André Franco Montoro de 1985 a 1987, secretário de Finanças da Prefeitura de Mauá e diretor do Departamento de Dados da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Passamos a palavra, então, ao professor para ministrar a sua palestra. Bom dia a todos e a todos. Inicialmente, eu quero saudar o magnífico reitor, nosso amigo Márcio de Moraes, a quem sempre tem uma acolhida muito amável nas nossas vindas até aqui à sua casa. Quero também saudar o professor, o pró-reitor Fábio, de pós-graduação, que um entusiasta dessa matéria, esteve lá conosco já há algum tempo. Quero ainda saudar as autoridades municipais do município de São Bernardo do Campo, os nossos amigos da Fiesp, e quero saudar os empresários e as empresárias aqui presentes. Quero também, de forma particular, saudar o Dr. José Faria, pesquisador do IFI, que está aqui entre nós representando o Instituto de Fomento Industrial da Aeronáutica. Na verdade, o primeiro tópico, mercado de defesa e segurança no Brasil, e nesse aspecto é bom ter uma visão do que é o mercado de defesa e de como é que esse assunto se comporta e quais são as expectativas deste andamento, antes de nós tratarmos especificamente do assunto gripe. Esse mercado tem características bastante próprias, porque os clientes praticamente são cliente único, ou poucos clientes, altamente regulamentado, elevada demanda tecnológica e coisas tais que limitam, portanto, essa oportunidade de mercado. O segmento é composto por Forças Armadas, Segurança Federal, Segurança Estadual e a Segurança Privada. Em um estudo bastante recente do FIP, patrocinado pela ABIND, Associação das Indústrias de Defesa, encontrou-se, ou pelo menos constatou-se, que a cadeia de valor e importância socioeconômica do Complexo de Defesa e Segurança do Brasil, em agosto de 2015, nós conseguimos aí definir qual é o valor e
e a importância socioeconômica desse complexo nesse estudo. Pela primeira vez no Brasil tem um documento que faz um estudo com esse grau de profundidade. O estudo também identificou a participação do segmento no PIB nacional até 2014 e também fez uma análise preliminar dos impactos de investimento em programas de defesa e foram excluídos dos valores para que não haja distorção os valores relativos a pensionistas e aposentados das Forças Armadas, que os senhores sabem que a única carreira de dedicação exclusiva, total, é as Forças Armadas e, por via de consequência, eles têm uma regra que está sempre contido dentro de toda a verba que nós falamos, estão os vencimentos de inativos e pensionistas. Por favor, outro. Muito bem. A evolução do complexo produtivo de defesa e segurança, ele tem uma estimativa do PIB desse complexo de defesa, a partir desse estudo, em 2014, de 202 bilhões de reais. Este complexo cresce entre 2009, 10, 11, 12, 13 e 14, a média de 9,44 por ano. O aumento de 2013, ele é devido à preparação dos grandes eventos e, no caso, foi Copa do Mundo, Copa das Confederações, coisas dessa natureza. O percentual do complexo de defesa e segurança no PIB do Brasil segue, anterior ainda, segue essa escala a 3,8, 3,8, 3,5, 3,6, 3,7, com uma média de 3,7. O crescimento acumulado do PIB do Congresso de Defesa e Segurança no período acumulado, ele segue 7,5, 4,1, 1,9, 13,5 e 12,9. E o crescimento acumulado do PIB do Brasil no período, 7,9, 11,8, 13,8, 16,9 e 17%. O que isto representa e o que isso tem e qual é a composição desse tipo de trabalho? O PIB do complexo produtivo de defesa e segurança, portanto, corresponde numa média de 3,7% do PIB, não, lembrando-se sempre que aqui não há mão de obra. A estimativa do PIB, portanto, de 202 milhões, está assim distribuída. 25 milhões em Forças Armadas, Segurança Federal 7, Segurança Pública em todos os estados, os 27 mais o Distrito Federal 47, e Segurança Privada 31. Isto soma 110 bilhões. A verdade é que há a primeira grande incongruência nesse trabalho e que nos leva a uma grande reflexão. Nós viemos aqui para falar de PIB, mas nós temos uma despesa menor de atividade de defesa nacional do que de segurança pública ou até mesmo do que segurança privada. Segurança privada, neste caso, é a ausência total do Estado nesse tipo de trabalho. Portanto, aí tem um raciocínio, que nós não vamos começar a conversar disso agora, mas alguma coisa que a gente precisa trabalhar com intensidade. As atividades industriais que abastecem a defesa e a segurança somam mais 8 bilhões e estão ali entre máquinas, equipamentos, ali tem comunicação, armas, mas de uma maneira geral máquinas e equipamentos. Viaturas, transporte, coisas dessa natureza, mais construção e instalações,
mais 2,1, 3,2 de manutenção e reparações de serviços. Esses 8 bilhões são atividades que, na verdade, abastecem a indústria. E vocês veem que já começa a ter um certo destaque aquilo que é manutenção e a manutenção de natureza geral. Falava aqui no seu estudo internacional, doutora Ana, com relação aos custos de manutenção. E falava o prefeito propriamente, o exemplo do hospital é um exemplo magnífico, porque fazer a obra representa só o início do problema. Nós temos ainda mais 13 bilhões, que são as atividades primárias relacionadas aos insumos para os produtos e serviços. E aí estão colocados. Mas temos outros 71 bilhões, que são despesas concorrentes das atividades de defesa e segurança, as atividades terciárias, como alimentação, hospedagem, todas as outras infraestruturas, comunicações, infraestruturas necessárias para que isso aconteça. Então veja que para que esse assunto possa, esses 202, você fala 202 bilhões, 202 bilhões é um número que soa alto, mas ele está distribuído por uma grande rede, uma rede magnífica de atividades, umas que suportam diretamente a indústria, outras que suportam as primeiras atividades industriais e umas terceiras ainda que dão suporte a todos os 3 cenários que precisam ser tratados. Outra, por favor. Então, o PIB do complexo produtivo de defesa e segurança, temos aí a segurança privada, com 31 bilhões, 28%, a defesa nacional, com 25 bilhões, 23%, a segurança federal, com 7 bilhões, 6%, e a segurança estadual, com 47 bilhões. O Brasil é o único país sem envolvimento em guerras internas ou externas que gasta mais com segurança privada do que com segurança nacional. Isto parece aí o paradoxo vai ficando cada vez mais acentuado. As coisas vão tomando cada vez um significado maior para que a gente comece a fazer reflexão. Então, o que é defesa? O que é segurança? O que custa? Por que é que nós temos guarda armado? Por que está aí na nossa portaria? Por que faz isso? Por que faz aquilo? Por que um caminhão para sair para fora precisa ter uma escolta? Coisas dessa natureza. E, maiormente, os nossos produtos, que são produtos extremamente regulados e extremamente desejados por aquelas pessoas que não podem deles usufruir. Outro. Na verdade, veremos agora o conteúdo nacional em programas de defesa. Eu estou andando nisso de maneira muito rápida, porque realmente o tempo está estourado e eu quero fazer com que a gente possa abrir a oportunidade de discutir esse assunto com os senhores. O conteúdo nacional, às vezes denominado conteúdo local, o que é isso? É o valor agregado no país para a produção de um bem, sistema ou serviço. Ainda é uma ferramenta de política industrial, que rigorosamente esta demanda gera uma demanda de indústria e, por via de consequência, uma política. É ainda um meio para se atingir a competitividade. E aqui a coisa começa a ganhar um pouco mais de seriedade. Porque competitividade não está só do portão da fábrica para dentro, não está só na sua boa gestão, está onde você está localizado, está o tipo de políticas públicas, está o tipo de atividades e o que é que pode lhe comportar. E é um fator muito importante para dimensionar a participação da indústria de defesa em seus produtos.
Em sua forma mais simples, o conteúdo nacional é calculado por esta fórmula, que diz que o conteúdo nacional é igual a o valor dos componentes importados em reais, dividido pelos preços de venda dos bens efetivamente praticados, vezes 100. Isso é uma equação clássica, ela, a nosso ver, ela depende de uma série de outros parâmetros, mas de qualquer forma é assim que se calcula hoje o conteúdo nacional para efeito de uma série de contratos que estão aí sendo evoluídos. Mas esta fórmula só vale, e tem aí uma recomendação, para bens em produção. Portanto, toda essa história de fazer, de acomodar, de montar, de investimento, coisas dessa natureza, esta fórmula não está aí preparada. Ela não serve para a fase de pesquisa, desenvolvimento de produtos de defesa. Os senhores imaginam que o produto em si, dependendo da sua série histórica e dependendo do que ele vai alcançar, ele tem uma variação bastante diferente no seu preço e o conteúdo nacional vai flutuar em relação a esse valor. Ele efetivamente tem sempre que ser levado em consideração essas consequências, mas é uma fórmula clássica que aí está, que a gente encontra aí para efeito do cálculo do conteúdo nacional. Outro, por favor. Bem, aqui tem um gráfico muito interessante, porque nós, de uma certa forma, conseguimos ter ciência, tecnologia, ter a inovação, localizá-los fisicamente dentro dos seus espaços, a ciência na universidade, a pesquisa na tecnologia e a indústria dentro, exercendo a inovação. E isto tem aí embaixo uma escala de níveis do que é, a gente ouve toda hora aí, qual é o nível de maturação tecnológica, tal, como se isso pudesse ser pego numa escala que está medindo temperatura. Como é que está a temperatura ao meio-dia? Não é isso. Ela é resultante sempre de uma determinada. Portanto, a pesquisa básica começa e é na universidade, não tem maneira de ser diferente. A pesquisa aplicada também já aduz um pouco mais de conhecimento. A concepção de aplicações já tem um pouco mais de conteúdo de ciência, às vezes, porque agregam outros tipos de soluções. A prova de conceito é o último estágio daquilo que nós podemos entender como ciência. Até aí, as coisas estão sendo experimentadas. Dentro desta lógica, existe aí uma formulação. Passa por uma fase de tecnologia para prototipação, que já é um problema de tecnologia, como é que as coisas vão ser feitas, ensaios ambientais e qualificação operacional. Os senhores vejam que nesta fase da tecnologia nós estamos preocupados com o nascimento do invento já como resultado físico. Nós queremos saber que impacto ambiental, e de maneira geral está se usando ambiental, mas qual é o impacto dele no mundo, e também temos que ter uma certa qualificação operacional. Ao final, nós temos demonstrações de requisitos e emprego operacional. Isto é um assunto exclusivamente na área da indústria. E por que nós estamos tratando disso aqui e colocamos esta grade aqui? Para dizer que não é mais importante um grau 9 de maturidade do que um grau 1, porque não se chega ao 9 sem passar pelo 1. E vice-versa também não se faz. Ou você recebe uma transferência de tecnologia de algo que já está pronto. Então você parte de alguma determinada solução para poder caminhar. Aí as coisas começam a ter outros graus de importância. E também é bom dizer, e eu gosto sempre de dizer como empresário, e não me entendam mal,
que a ciência é uma coisa fundamental, mas a ciência tem que estar a serviço de gerar um conceito, um produto que possa gerar emprego e que possa gerar riqueza. Senão, esta ciência acaba se perdendo ao longo da história. A ciência pura é alguma coisa que se faz buscando investimentos, caminhos, até para conseguir encontrar outros caminhos, outras coisas. Agora mesmo eu vi o Prêmio Nobel de Física, não sabia nem que aquilo existia, não sabia nem para o que é que servia. Eu respeito os meus cientistas aqui que me acompanham, foi para eles que eu perguntei, falou, mas o que é isso? Para que serve? O que é que vai acontecer? Na verdade, é um grande caminho para a ciência poder entender outras soluções. Então, a gente sempre quer fazer uma divisão, universidade, centro de pesquisa e inovação, ou seja, ou indústria, industrialização. Isso está intimamente ligado. Isso não existe um sem o outro. E, na verdade, se nós temos uma transferência de tecnologias, haveremos de fazer uma, desde que isso não esteja proibido ou vedado por acordos de conhecimento, de reservas de mercado e de invento, coisas dessa natureza, para que a gente possa levar sempre e fazer sempre um programa educacional no caminho inverso, para que o conhecimento chegue na indústria. É aquela história que eu ouvi aqui mesmo hoje, que os engenheiros são formados, mas não são formados para esse tipo de tarefa. Aqui é a soma do conhecimento de todos eles, e aí quando, não eu, porque não sou engenheiro, mas os nossos engenheiros que estão lá conosco no grupo, e aqui já temos 4, nós conseguimos entender qual é o caminho pelo qual as coisas têm que ser seguidas. Então, um programa de defesa típico envolve atividades desde a pesquisa básica até o emprego operacional, com variados e complexos níveis de participação nacional. Isto é fundamental, porque também não adianta chegarmos a um invento que o Brasil não esteja em capacidade ou não esteja com instalações ou que não esteja no estado da arte para produzir. A gente vê muito isso na indústria farmacêutica, eu não sei quanto disso é verdade, mas o problema do domínio dessas matérias, às vezes levam o Brasil a ficar fora de determinadas soluções. No caso de indústria de defesa, a necessidade é de que se faça um trabalho seguindo esta lógica. O conteúdo nacional, portanto, dos programas de defesa, e essa é a experiência no Brasil, isso é o que aconteceu no Brasil, isso diferente um pouco do que ocorreu no mundo, isso é o retrato do Brasil. No Brasil, o segmento aeronáutico de defesa tem significativa experiência acumulada em lidar com aspectos de conteúdo nacional. Há 40 anos, produção seriada sob licença das aeronaves no Brasil, produção a partir de kits, os famosos CKDs, e esse aí é uma aeronave que ainda está voando. Não, tem um voando. Foi para a universidade, esse é para o aprendizado, e aí foi feito o treinamento de jato dos nossos pilotos, e esse Chavantes foi, na verdade, o primeiro conhecimento desta matéria, mas nada mais era do que tirar isso de um caixote e montar e botar para voar. Não tínhamos nenhuma outra interferência nisso. Há 30 anos, aí, no AMX já houve uma integração de sistemas e armamentos, houve trabalhos no software embarcado, houve ensaios de solo e em voo, e também cuidou-se de uma tecnologia de produção, porque fazer coisas neste mundo tem que fazer
mas atrelados a um rigor absoluto da tecnologia de produção. A possibilidade de repetição tem que ser a mais completa e possível. Tanto é que o problema, eu vejo aqui 199 empresas, eu até estive brincando com o Dr. Vachelli, que está aí, que é um dos homens responsáveis por supply chain, que tem que certificar esses produtores, coisas dessa natureza, e disse o grande problema é nós certificarmos uma empresa e ela continuar com essas capacidades e essas tecnologias de produção. Você certifica o homem, o processo e a máquina. Essa é a necessidade para produzir um programa dessa natureza. Hoje, o domínio da capacidade para desenvolver modernos aviões de combate e capacidade independente para as evoluções futuras. Aqui chegou o Gripen. O Brasil, se quisesse, naquela oportunidade, compraria qualquer avião, mas não estava comprando avião. O Brasil estava comprando um conhecimento. Isto é muito diferente, senhores, o meu grande amigo e até colaborador e, mais do que isso, entusiasta e até um agente extremamente importante nessa decisão, o prefeito Luiz Marinho, que estava aqui. Na verdade, existe um relatório técnico que diferem as coisas. O que é que, na verdade, vai se transferir e o que é que a indústria vai reter. Por que a transferência tem que ser para uma indústria estratégica de defesa, com capital majoritariamente nacional, estabelecida e dirigida por brasileiros, com saúde financeira suficiente para enfrentar esse tipo de trabalho? Porque este conhecimento fica residual nessa instalação. E ele não pode ir embora. E não pode uma empresa estrangeira interessada nisso vir aqui comprar um conhecimento, porque esse conhecimento é do Brasil. Esse conhecimento não é da empresa que está recebendo. Esse conhecimento é propriedade do Brasil e o Brasil está pagando muito caro por isso. Portanto, transferência de tecnologia para empresas que não são empresas com essas características, ele realmente sofre de uma lógica que precisa ser avaliada ou de alguns outros cuidados, porque uma empresa estrangeira, sediada no Brasil, um board em qualquer parte do mundo, pode decidir que no Brasil não mais, fecha a porta e vamos embora. E este conhecimento, até o TCU tem uma expressão muito interessante para isso, essa transferência de tecnologia de Zé para Zé, o Brasil não está interessado mais. O Brasil está interessado em receber tecnologia que possa ser exercitada por empresas brasileiras que estão se capacitando para poder fazer esse tipo de trabalho. Os programas de defesa habilitarão a indústria aeronáutica nacional a desenvolver produtos altamente competitivos e posicionar dentre as maiores do mundo. O que nós estamos falando nesta frase? Ou o que aí está colocado? É que defesa está voltado a um segredo tecnológico, a um conhecimento tecnológico, a uma coisa muito séria. Eu costumo sempre, aliás, eu sou ensinado aí pelos nossos sábios que esse avião Gripen é uma tecnologia 4.7, 4.9, coisas dessa natureza em termos de tecnologia mundial. Ele não é o classe 5 porque ele não é stealth. E para ser stealth ele precisaria ter toda uma estrutura
todo um retrabalho, não só mudando materiais, mas também mudando tudo quanto é angulação e tudo quanto é superfície de voo para a gente poder chegar a esse tipo de trabalho. Mas o que se pretende? Até hoje nós fazemos avião a jato, que aprendemos naqueles 3 episódios, e está aí uma gama enorme de exemplos e de grande sucesso brasileiro, sempre na área civil. Na área militar, nós temos aqueles 3 exemplos que mostramos no slide anterior, quer dizer, 2 e um terceiro, que é este momento que nós estamos trabalhando. Por isso, nós temos realmente que trabalhar muito, e nós temos que ter uma discussão substantiva do que é que nós vamos reter o Brasil e vamos reter na mão de quem. Porque tem aviões desses, por exemplo, o biplace, o de 2 lugares, que o design authority será brasileiro. Então, veja onde essa discussão foi e como é que esse assunto vai ser feito. Por quê? Porque a Suécia está abrindo mão disso, não vende biplace? Não, é porque existe um conceito do monoplace agora com muito mais demanda de mercado. O próprio Brasil continua fazendo isso. Então, aqui está um ponto muito importante. Aqui as nossas inteligências científicas, tecnológicas e o conhecimento da nossa engenharia tem que estar aí absolutamente atrelado a uma solução dessa. O governo brasileiro, portanto, implementou políticas de defesa de conteúdo nacional através do BNDES. BNDES, até 8 anos, 6 anos, sei lá quando era, qualquer programa de defesa, não. Simplesmente ia para o lixo. Depois de um determinado tempo, começou-se a fazer algumas coisas. E hoje as tecnologias mais críticas ainda, nós temos que gastar muito português e muita verba para fazer essas coisas. E tem outros mecanismos. Tem mecanismo, por exemplo, como o FINEP, que não tem nenhum receio de botar dinheiro na área de defesa e nessas tecnologias todas. Então, não é uma orientação de governo, é uma situação do banco que deve performar. O conteúdo nacional dos programas de defesa, aí estão. CISFRON, que é o nosso maior programa de fronteiras, o HXBR, que é um programa da Elibras e junto com a Airbus Helicópteros, o KC-390, que todos nós ouvimos tanto falar, mas que não vamos abrir nenhuma conversa sobre isso neste momento, o Astros 2020, da Avibras, o Submarino, 3 convencionais e 1 de reação nuclear, o Gripen, que nós estamos tratando disso agora, e o Guarani, esse veículo de 6 rodas que está sendo ampliado, inclusive agora, a sua capacidade. Estará sendo aduzido um veículo 4x4 e já se estuda um veículo 8x8. Outra, por favor. No entanto, alguns programas aeroespaciais e de defesa nacional não apresentam conteúdo nacional devido a fatores políticos que favorecem fornecedores externos. A compra dos helicópteros Mi-35 foi feito absolutamente à revelia da Base Industrial de Defesa do Brasil. Nós não temos nada a ver com isso. Não pudemos dar nenhum tipo de pitaco. Isso foi uma orientação de governo e que foi decidida. Não foi comprado nem pelos órgãos tradicionais da própria FAB. E aqui tem gente da FAB, sabe o que eu estou falando, tá certo? Mas é um programa que aí está, e o Brasil decidiu fazer isso, e ele existe. Só que nós, da indústria, da Base Industrial de Defesa, temos nada a ver com o sucesso ou com o insucesso desse programa. O programa aeroespacial com a Ucrânia, que acabou de ser cancelado, ficou essa discussão infernal sobre
esse foguete, esse combustível, coisas dessa natureza, e não se chegou a lugar nenhum. Ainda bem, porque isso aqui era um foguetão cheio de hidrazina que dá câncer num raio de, aonde cair, num raio de 400, 500 quilômetros, qualquer coisa que esteja dentro desse alcance. E está em curso, e tomara que não aconteça, a compra de um sistema de aerodefesa russo, que é o famoso sistema Panzir. Estão aqui colocando algumas empresas que estão muito mais na área comercial, não tem nada na área técnica, se envolvendo em alguma coisa. Esse calibre não existe no Brasil, esse radar não fala com nós. Isso aí é realmente, desculpa a expressão, matrozoba. A gente não sabe o que fazer com esse negócio e tomara que não seja comprado. Nós estamos fazendo um grande esforço para que isso não aconteça. Custa 800 milhões cada um desses carros. E eu não sei o que fazer com isso. Outro. Vamos agora ao programa Gripe. Já me disseram aqui há algum tempo que eu tenho 10 minutos, já vou receber a placa de 5 e dizer que o senhor está dispensado. Então, o programa Gripe é a participação da indústria nacional. Nós, para sermos muito honestos e por estarmos no ambiente de uma universidade, o que nós trouxemos foi uma apresentação que foi feita pela comissão coordenadora do Programa de Aeronáutica de Combate. Naturalmente, alguns tópicos que a gente pode, pela COPAC, conhecida, e esta é uma base de discussão que está sendo tocada. A avaliação da área de contrapartidas, para saber o que é que o Brasil ia fazer ou não ia. As áreas de interesse estão aí, aviônica, sensores, fusão, network, integração de motores, RCS, sobrevivência e vulnerabilidade, integração de armamentos e novas configurações e integridade estrutural. A cooperação industrial buscada, essas são as áreas de interesse do Brasil com a Suécia. As integrações industriais buscadas, produção nacional da célula, produção nacional de partes, desenvolvimento de software, integração de aviônicos, integração e qualificação de armamentos, manutenção do motor, manutenção do software, manutenção da célula, manutenção do sistema de controle de voo, manutenção do radar e manutenção de aviônicas. Esse programa está desenhado, e no entendimento da FAB está desenhado desta forma. O acordo de offset é um acordo de 9,1 bilhões de dólares. Portanto, é um dinheiro muito significativo que tem que ser consumido com transferência de tecnologias e financiamentos e adaptações de empresas no Brasil. A COPAC estabeleceu que o contrato efetivo entra em força assim que os contratos de offset estiverem assinados, e os senhores terão que entender que essa primeira proposta de offset é uma coisa que foi feita há 4 anos, embora tenha havido uma revisão, acho que no ano passado, mas a estrutura nacional ainda está sendo avaliada. Portanto, a SAAB-AB, ela é a primeira vez que um programa desta natureza não é contratado, um prime contractor brasileiro, para depois contratar as empresas nacionais. A Embraer está em linha com todas as empresas que vão receber a transferência de tecnologia. Naturalmente, a Embraer com uma grande diferença por causa da sua capacidade e da sua instalação e do seu corpo técnico. As empresas, então, são a ACAER, já está aqui a SBTA, a ATEC, a AEL, a Mectron e o DCTA, que está aqui representado pelo IFI. No caso da ACAER e da SBTA, elas estão aí desta forma, porque as duas empresas terão participação da SAAB,
aqui no Brasil. Portanto, o GDDN, para gosto da indústria, deveria ficar realmente com o DCTA. E nós continuamos torcendo para que isso aconteça. Mas vamos ver como é que evoluem essas negociações. As empresas beneficiárias, portanto, Embraer, dispensa maiores comentários, aí desenvolvimento de fuselagem, ensaios, fadiga, medição e assinatura de radar, desenvolvimento de interferências e compatibilidades eletromagnéticas, o desenvolvimento de software embarcado, integração dos sistemas, integração dos sensores, o sistema de comunicação, desenvolvimento da fusão de dados, o desenvolvimento do sistema de controle de voo, participação da Embraer no desenvolvimento do Gripen NG. O E e o F é o mono e o biposto. Os dois são NG, New Generation. E atividade da industrialização e montagem final da aeronave no Brasil. Isto resultou, e se não mudar, numa montagem de 15 aeronaves no Brasil, sendo as 8 bipostos, então mais 7 monopostos. Isto por uma questão de capacidade da Embraer, porque o contrato original previa 6 aeronaves sendo montadas na Suécia e 30 sendo montadas no Brasil. Mas aí entram aquilo que eu estou dizendo, entra os fatores econômicos, entra o ponto de equilíbrio, entra como é que essa coisa vai ser feita, e as coisas então caminham. A AKR, que é uma grande empresa de engenharia aeronáutica, na verdade ela tem a transferência de tecnologia para o desenvolvimento dos conjuntos estruturais em metais e material composto da futura aeronave, envolvendo fuselagem intermediária traseira e asas. A AKR já está trabalhando nisso há mais de 2 anos e, portanto, já vem fazendo um bom trabalho. A própria Saab já exerceu um direito que tinha de associação com esta empresa e, portanto, neste momento, isto aqui já é uma empresa brasileira e sueca. O DCTA tem a transferência de tecnologia e participação nos processos de certificação da aeronave. Imagina, o DCTA vai certificar uma aeronave. E essa certificação depende de um profundo trabalho e conhecimento, e certificação de uma plataforma de guerra é completamente diferente do que não é só voar e não é só cumprir missões e não é só esse tipo de coisa. Aqui tem muitas outras coisas a serem feitas. Portanto, tem desenvolvimento conceitual, a análise operacional, a definição dos requisitos de aeronave e um caça do futuro. Já está se colocando ao DCTA que ele tem a preocupação com aquele de ter todo este conhecimento e gerenciar isto para que nós amanhã sejamos capazes de transformar esses 9,1 bilhões, mais o conhecimento que será feito em loco, em capacidade de gerar um produto, uma aeronave nacional. Naturalmente, sempre com assistência da Suécia, sempre com a participação efetiva deles. No caso do nosso grupo, é a transferência de tecnologia para a produção de conjuntos estruturais em metais e materiais compostos da futura aeronave, envolvendo a fuselagem intermediária, traseiras e asas, e nós ainda estamos aí numa fase de discussão de outros pacotes e assim sucessivamente. A ATEC, a transferência de tecnologia para desenvolvimento, adaptação de atualizações futuras do sistema de suporte, simuladores, planejamento de missão da aeronave, desenvolvimento de cursos, conteúdo pedagógico para o sistema de treinamento baseado em computador CBT. A AEL, a empresa lá do Rio Grande do Sul, transferência de tecnologia proposta, aborda o design, o desenvolvimento, o suporte de sistemas relacionados à aviônica da aeronave, à integração e apoio, assim como manutenção de terceiro nível dos componentes de aviônica.
os senhores podem ver que é uma diferença fundamental. Aquele é um avião tradicional com uma aviônica da Rockwell Collins. Este é o avião destinado ao Brasil com uma aviônica brasileira. Portanto, esse wide display, e aí andou muito bem a FAB, porque este é um avião, falou-se em 50 anos, talvez 40, mas esse é um avião para viver 40 anos, e esta tecnologia daqui estará totalmente ultrapassada nos próximos 10 anos. Esta aqui é uma tecnologia absolutamente nova, que vai estar ultrapassada, mas talvez em 20, 25 anos, e terá um outro critério de acompanhamento. Portanto, isso, para que os senhores saibam, isso já é feito no Brasil, já é produção nacional, e a visão foi uma visão, e a discussão passou por mercados, passou por coisas dessa natureza. Não, todo piloto sabe voar com Rockwell Collins, não sabe voar. Mas por que é que o americano botou no F-35 esse daqui? Por que é que as aeronaves mais avançadas estão trabalhando? Porque a integração, interface, homem-máquina e a fusão desses dados, esse tipo de coisa, neste tipo de equipamento, é muito mais eficiente. Então, se você está comprando um automóvel hoje, ou uma unidade com esse grau de tecnologia, e vai ficar por 30 anos, ou qualquer coisa, tem que pensar o que é que vai acontecer com relação à sua manutenção, porque em aeronáutica de combate não se vive de saudade. Aqui ou está no estado da arte ou não tem. A Mectro, uma empresa do grupo Odebrecht, tem aí a manutenção de nível intermediário do radar, a integração do Link-BR, a participação da integração dos armamentos na aeronave. Aí está uma certa descrição, mas em linhas gerais o que está atribuído a Mectron, além daquilo que é o lugar tenente deles, aquilo que é o lugar que eles realmente, aquilo que eles fazem, eles têm aí esse Link-BR, e esse Link-BR é alguma coisa para ser extremamente diferenciado, porque é a comunicação dos aviões entre si em voo e dos aviões com a terra, para que possam receber os tais comandos de voz e dados. Na verdade, está suportado neste assunto tudo isso. Vamos ver aqui as empresas beneficiárias, transferência de tecnologia e subcontratação. Então, a doutora Ana já falou num grupo de brasileiros lá na Suécia. Até agora está assim distribuído: Embraer com 240, a AEL com 8, a AKR com 7, a TEC com 26, o DCTA com 21, a Mectro com 12 e nós, a Imbra, com 43. Mas é bom que os senhores possam entender como é que acontece isso ao longo de 15 a 21. Vamos lá. Voo de teste. Deixa eu ir aqui na minha cor, que está melhor que aquela ali. Voo de teste, nós temos aí, eles continuam acontecendo algumas coisas que estão aí por trás desse verde, mas ali tem duas aparições entre 18 e 19, tem um voo de teste real para entrar a aeronave em produção. Ali é a hora a engenharia de voo e de solo e todo mundo, tudo que está nessa aeronave, diz assim, tá ok, é isso que nós vamos produzir, a série será assim. Muito provavelmente, nesta série, não haverá mudança de nada nesse avião, até porque ele está sendo feito para poder conviver com grande capacidade de integrações e terá, na verdade, já um novo sistema. O desenvolvimento dos sistemas, os senhores podem ver que ele começa lá em 15 e ele aqui em 21 ainda está, tem ali uma grande
uma grande tarefa nesse segmento, mas ele continua sempre porque esta plataforma é uma plataforma que precisa estar sempre com o desenvolvimento dos seus sistemas. O desenvolvimento de estruturas não podia ser diferente, nós temos que parar um dia de desenvolver a estrutura e dizer, está pronto. Agora, daqui para frente, a estrutura desse avião que vai voar é esta, e ela está terminando ali no fim dos testes de 18 e 19. Ali está certificado essa estrutura. Daí para frente é produzir essa estrutura e fazer esse assunto. Fabricação segue este rosa que está aí. Então, está se fabricando os protótipos, está se preparando peças, estão se preparando coisas, e a partir desta certificação intensifica-se essa fabricação. A pesquisa está aí, esse campo amarelo, ela realmente é aquela última fase da pesquisa que nós falamos aqui, mas ela tem que estar aí, porque não vai adiantar pesquisar mais nada, porque quando o modelo estiver congelado é aquele que vai voar e aquilo que... E ainda tem aí, como todo programa que se preze, tem os outros, e a grande verdade é que tem todo o conhecimento da SAAB por trás de tudo isso. Nós não somos capazes de, nesse primeiro momento, quantificar, mas a SAAB é tudo isso somado. Porque tudo isto é o Gripen que o Brasil comprou. Então, a SAAB tem a grande responsabilidade em todos esses aspectos e de gerir esse grupo de homens brasileiros que estarão lá e aqui trabalhando. Portanto, as empresas estão aí, na verdade, a Embraer com 68%, a TEC com 3%, a AEL de Porto Alegre com 16%, a Mectro com 6%, a AKR com 1%, a SBTA com 5% e o DCTA com 1%. Isso é o conjunto percentual das empresas brasileiras, das beneficiárias nesse programa. Na verdade, eu volto a repetir, a SAAB é 100% de tudo isso, porque tem que estar por trás de tudo isso. 2.300 empregos diretos no setor aeroespacial e um total de 15.000 empregos, incluindo outros setores da economia. Por último, e sem que eu passe grande vergonha aqui, passou 10 minutos, por que gastar em defesa? Por que gastar em defesa? O Delfim Neto, nosso companheiro lá da Fiesp, numa conversa bastante recente, agora agosto de 2015, ele fez uma definição de soberania que eu acho muito moderna, muito nova. Então, nós quisemos trazer para cá. A soberania de uma nação é composta do quê? Todo mundo fala soberania, soberania. O que é isso? Para mim, e também foi dito por ele, eu estou plagiando, o Brasil tem as duas coisas que o mundo quer e daí exerce a soberania. Os dois líquidos, né? O preto e o branco. A partir disso, o mundo vai virar e vai continuar acontecendo. Água e petróleo, deixa terminar um pouco essa história do xisto, deixa terminar um pouco essas coisas e o fóssil vai voltar. Mas Delfim definiu um pouco mais isso. Disse a soberania energética, e aí está o que o Brasil tem abundantemente, a soberania alimentar, o que o Brasil também exerce de maneira muito capaz, e é um grande player no mundo, e a autonomia militar que se está buscando, tá certo? Se está buscando com as forças, com o exército, está buscando com a aeronáutica, está buscando com a marinha e está buscando com o exército. Isso aqui é um outro programa que o Catsano, só para... Quando ele preparou, ele colocou aí. Isso aqui é um tanque de 50 toneladas, genuinamente brasileiro, mas não vamos falar disso agora, não. Porque os nossos tanques de 80 toneladas, primeiro, eles não saem do Rio Grande do Sul. Se tiver que sair, tem que sair em cima de uma carreta, porque senão derruba todas as pontes
de lá até o teatro que ele tem que chegar. Fora a idade que ele tem e esse tipo de coisa toda. Outro, Katsanos. A preparação da defesa demanda tempo. Então, o KC-390 já se vão 9 anos. E ele não fez nenhum voo de certificação. Ele fez um voo de apresentação, cumpriu o que tinha que fazer, tá certo? Mas entrar num voo realmente ainda... Nós ainda não sabemos, né? Não temos nenhuma informação. Subir o submarino nuclear, 25 anos, nós já estamos no caminho. E vamos para mais uns 10. E o CISFROM, de 10 a 15 anos para a implantação do programa. Eu vou abrir só um parênteses. O problema do CISFROM, isso é uma tragédia. Porque os primeiros sensores que ali estão sendo colocados, diferente do nosso widescreen que está aqui nesse avião, na terceira etapa do CISFROM pode começar de novo. Aquilo já é absolutamente obsoleto. Então o Brasil precisa arrumar um dinheiro, uma cadência, alguma forma de fazer essas coisas acontecerem. Porque senão nós continuamos, não podemos parar, mas continuamos jogando dinheiro pela janela. Porque estamos fazendo 800 quilômetros, talvez os próximos 800 ainda os sensores estejam por aí, mas os próximos 800, os primeiros já não... E aqui tem um grande ensinamento de Rui Barbosa, e eu como advogado não podia deixar de citar um advogado, né? Esquadras não se improvisam. Não dá para quebrar o galho porque agora está acontecendo alguma coisa. Ou você faz ao longo da história, e não esqueçam lá da pesquisa, aquela coisa toda, tal, para podermos chegar, ou não vai ter. Naturalmente o tempo dele eram navios, mas hoje nós temos outro tipo de necessidade. Investimento em defesa é uma alternativa econômica para o Brasil. Cada real investido em programa de defesa gera um multiplicador de 9,8 do valor do PIB, está no estudo do FIPE, esse 2015. Nos últimos anos, cada real investido em desenvolvimento de sistema de defesa gerou 10 vezes esse valor em divisas de exportação. Está no relatório anual da Embraer. E o faturamento já contratado pela Embraer, quer dizer, o backlog da Embraer, equivale só a 900 anos, 9 séculos, do funcionamento do ITA e da FAPESP. Isso era um dado que a gente aqui na escola e na universidade, em respeito a todos os senhores, nós precisávamos trazer. E precisávamos dizer, porque é com essas grandezas que a gente está trabalhando. A outra? Defesa, portanto, não se improvisa. Em defesa, não se gasta, se investe. E, por último, uma indústria forte, quer dizer, país forte. Muito obrigado a todos os senhores. Eu vou chamar a Ana também. Não tô... Ana tá aqui para a mesa. Bom, nós estamos agora a abrir para o momento de perguntas. Obrigado. Eu acho que a gente pode fazer por blocos de 3 perguntas. E eu só peço que os senhores e as senhoras se apresentem, né? Nome, de onde... sua origem institucional, para também entender o contexto da pergunta. Não sei se já há candidatos a perguntas, vai circular um microfone sem fio, a gente pede que fale também do microfone sem fio, porque está sendo gravado e a gente não gostaria de perder o áudio das perguntas. Eu costumo sempre fazer uma pergunta de início enquanto as pessoas aquecem
os motores, né, para as perguntas. Então, isso já vai animando o debate. A minha pergunta vai para o Dr. Jairo e para a Ana também. No caso do Dr. Jairo, né, considerando os empresários que estão presentes aqui, e não tem conhecimento da indústria, né, aeroespacial ainda. Tá iniciando, está começando a pesquisar essa indústria, ver se há oportunidade ou não. Né? Haveria um caminho, olha, você precisa primeiramente olhar o que? São as certificações, então essa seria um empresário interessado, né, isso é uma discussão que a prefeitura tem trazido, né, o CIESP tem trazido, ele quer entrar nesse negócio. Qual é o maior conselho que você poderia dar, o senhor poderia dar a ele? E no caso da Ana, considerando sua abordagem em termos de ecossistema de inovação e transbordamento da cadeia do Gripen para a região, né, qual o principal conselho você daria para a gestão pública? Né? Qual seria o papel aí da gestão pública? Olha, o Marinho reclamou da presença da mulher na mesa, já resolvemos esse problema. Agora eu não pretendo falar antes da mulher. Portanto, doutora Ana, fica... Obrigada, doutor Jairo. Fábio, eu acho que o papel da gestão pública ele é fundamental, né? Acho que, como a gente percebeu, a gestão pública é talvez o impulsionador mais importante do ecossistema, né? E o papel da gestão pública começa, né, nessa parte que o Dr. Jairo detalhou, de definição e seleção de quem vão ser os fornecedores dessa cadeia, a partir de uma visão estratégica e inclusiva, né? Se já existem comitês e conselhos formados para se decidir sobre a base industrial de defesa, esses têm que ser consultados, até o final do ciclo, que é essa questão mais objetiva de monitoramento de competências, né? Que competências temos, que competências estão sendo formadas, que investimentos são necessários e como a gente está se posicionando como país dentro dessa cadeia global. Então, eu acho que o papel é importantíssimo, é quase de mentor, vamos dizer assim, desde o início até o final do processo. Mas é de muita proximidade, tanto com as empresas quanto com a sociedade civil, porque não adianta você ter uma tecnologia de ponta e o povo passando fome, né? Eu acho que tem que ter sempre esse meio termo. Obrigado. Eu se entendi bem a pergunta, professor. Na verdade, as empresas, para entrar nesse tipo, ou para se habilitarem num programa dessa natureza, elas têm que ter uma base, elas têm que ser iniciadas, elas têm que estar nesse segmento. Eu cito um exemplo do Brasil mesmo. O Brasil fez 4 movimentos, contratou 50 bilhões e imediatamente despertou todo quanto é grupo econômico do Brasil aí querendo entrar no negócio. E aí nós tivemos as empresas, a maioria delas, oriundas da área de construção civil, coisas dessa natureza. O que me consta hoje, além da experiência da Mectro e além da experiência do Rio de Janeiro da construção do submarino, todas essas empresas saíram do mercado e não estão mais. O que é um exemplo de que não adianta ter dinheiro. Isto precisa estar vocacionado. Ou, se você tem dinheiro,
e quer fazer isso, procure uma empresa vocacionada e tente comprar ações, tente participar, tente fazer coisas dessa natureza. Porque isto aqui é de maturação muito lenta. O Grupo Embrafiltro, por exemplo, eu fundei há 36 anos atrás. Faz 36 anos que nós mexemos com essas coisas, portanto não é 2 dias. Já faz muito tempo, tem muita estrada, tem muita coisa andada, e nós não fomos escolhidos pela SAAB por qualquer outra circunstância. Nós, na verdade, apresentamos nossas credenciais, discutimos, fizemos, e isso também aconteceu com o grupo Eurocopter e hoje Airbus Helicóptero, e essas coisas estão andando dentro desse tipo de trabalho. É grande e é bastante verdade que do estágio que nós estamos para o estágio que nós vamos indo, a SAAB tem uma enorme participação. Tem uma enorme participação em todo o conhecimento e tem até uma participação, e nós brasileiros temos que dizer isso com toda clareza, porque amanhã isso não tem nada que não seja absolutamente claro, tem um grande investimento da SAAB, comprando ações do nosso grupo para participarmos desse tipo de programa, respeitado o tamanho da empresa estratégica de defesa, que é 60% na mão do empresariado nacional. Então, a visão da empresa, nós fazemos isso que a Ana falou, o problema resolvemos o problema das diferenças sociais pelo resultado econômico que nós damos, mas nós não somos obrigados a gerenciar isso, aliás, não temos nem competência, não sabemos fazer isso. Então, não dá para envolver isso dentro daquele programa que nós fazemos de assistência na nossa área de interferência, sim, mas fora disso, esse é um problema que tem que ser tocado pelas autoridades constituídas para isso. Gente, alguém mais? Vou tentar fazer a primeira rodada. Todo mundo com fome já, querendo fugir? Tem uma pergunta ali. Oi, meu nome é Jefferson Martins, eu faço engenharia aeroespacial na Universidade Federal do ABC e minha pergunta vai para o Jairo. A Mectron, ela demitiu 1/3 dos funcionários em agosto e a Embraer, ela remanejou os funcionários da parte de defesa para a parte do jato, da construção do jato E2. Minha pergunta é como isso interfere nessa cadeia de produção do Gripen? Olha, eu não tenho procuração para falar nem pela Mectron e muito menos para falar pela Embraer. Mas o senhor está fazendo uma afirmação. É verdade que, por orientação do grupo Odebrecht, houve uma reorientação da Mectron dentro de determinados programas, porque é a visão de que o programa que tem encomenda vai tocar, o que não tem encomenda vai esperar. Parece que é essa a posição. Tem aqui nessa plateia uma pessoa que viveu isso e que, se quiser, depois pode falar desse assunto. Se não quiser, também não precisa nem se identificar. O caso da Embraer, o que o Brasil fez com a Embraer no caso do KC-390? O Brasil comprou 2 protótipos. Quando você compra 2 produtos, a sequência de produção fica à mercê do fabricante. O Brasil, todo mundo pensa que o Brasil contratou um desenvolvimento de uma aeronave. Não fez isso. O Brasil contratou 2 protótipos. E esta situação
leva a determinados entendimentos. Claro que os 2.000 engenheiros de conceito, de projeto, desse tipo de coisa toda, estavam lá envolvidos no programa, terminou o programa, foi cuidar de outro programa. Eu não vejo nada errado nisso. Não há uma demanda suficiente ainda para que a Embraer, na área de defesa exclusivamente, possa ter seus 500, 600 funcionários lá trabalhando, a carga geral, até porque nós conhecemos a situação do Brasil e sabemos, inclusive, como é que o Gripen foi contratado. Então, por via de consequência, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se o produto da Mectron vai estar pronto ou não vai estar pronto, é um problema do contrato que eles assinaram. Se eles vão assinar o contrato de transferência de tecnologia e absorção desse offset, é uma outra coisa. Se não houver, vai ser procurada uma outra solução. É simples assim. Não tem... portanto, essas propagandas contra a empresa nacional que desempregou, que fez isso, que fez aquilo, isso é um fluxo de negócio. Se você tem um grau de alimentação que mantém sua pesquisa, o seu P&D, funcionando em produtos que você não tem pedido, se você consegue manter dentro da sua política esse dinheiro, você continua fazendo aquilo que você pode. Se o dinheiro, como acontece nesta crise hoje, chega a níveis que você produz e não recebe, o que você faz? Agora, o importante é que os empregados que estejam lá estejam recebendo em dia e com seus encargos absolutamente recolhidos e pagos. Gente, mais alguma pergunta? Bom, apareceu ali. E aí, após essa pergunta, a gente... Meu nome é Hugo, eu sou pós-doutorando da Politécnica da USP. Meu trabalho é um comparativo do sistema da inovação do setor automotivo com aeronáutico. Então, o tema hoje é muito interessante para nós. Sou nascido aqui na região do ABC, então sou especialista no setor automotivo, trabalho na área. E eu acho que uma pergunta que todo mundo gostaria de fazer somos especialistas no setor automotivo, né? Ou seja, produção em massa e uma inovação que é mais focada na produção, não no produto, que é o caso do setor aeronáutico, né? Nesse caso, para a cidade, para a região estar se adequando ao setor aeronáutico, né? O que vocês enxergam que tanto a universidade como a prefeitura, como a indústria, né, precisa se preparar para absorver o conhecimento necessário nessa transferência de tecnologia da Saab, né, e que gere realmente um valor para a indústria e para a região contínua, né, que não seja algo pontual, como alguns projetos que a gente viu aí, e o exemplo que o Jair já deu. É direcionada a pergunta para a mesa? Bem, por deferência especial da doutora, eu vou falar antes dela. A grande verdade é o seguinte, doutor. Nós fizemos aqui uma apresentação e tomamos o cuidado de dizer que por trás de tudo isso tem o conhecimento e a capacidade da Saab. Nós chegamos quase a dizer que nós, num primeiro momento, vamos fazer quase uma universidade, menos um pouco, uma clínica, para que a gente possa fazer uma adaptação desse pessoal. Eu brinco sempre com os suecos que nós vamos continuar sendo brasileiros e eles, suecos, vão continuar sendo suecos. Não vai ter jeito de fazer sueco virar brasileiro e nem nós virarmos sueco. O único que conseguiu isso na vida, essa metamorfose, é o Bente, mas isso, ele realmente é o único. A grande verdade é que passa, sim, por uma escala de conhecimento, por uma escala de treinamento, por uma escala de trabalho, e, num primeiro momento, é um treinamento lá e cá, e o que tem este programa de fundamental? Este programa
tem a possibilidade de botar a mão na massa junto com eles para fazer a aeronave. Então, o Job to Training aqui está absolutamente garantido. E é uma forma clássica de que a gente aprende fazendo, e era como aprendíamos no passado a grande maioria das coisas que sabemos fazer. Principalmente eu, autodidata, hoje eu sou especialista em coisa nenhuma, então por isso é que eu acho que consigo, evidentemente, fazer e acredito nesta forma. Os senhores viram que tem um contingente de homens lá, mas eles não estão lá todos para aprender a mesma coisa. Estão todos lá para trabalhar junto com as equipes pré-selecionadas da SAAB para cumprir a sua função dentro do programa. Então, eu devo dizer ao senhor o seguinte: eu estou há 36 anos na região e o turnover na minha empresa é muito baixo. Eu tenho alguns homens que já estão há 22 lá conosco e a demanda vai aumentar por inteligências, por capacidades, por gente dessa natureza. Ninguém estaria, nesta altura, fazendo um investimento e um esforço econômico desse tamanho se fosse amanhã para fechar as portas mais à frente. Nós somos brasileiros, o que estamos aportando é dinheiro brasileiro, é dinheiro do nosso bolso, e por via de consequência, entendemos bem também que a posição da SAAB é uma posição muito convergente em deixar esse subsídio no Brasil. Portanto, eu acho que é esse o panorama que a gente tem aí na frente. Agora, para esta... Eu acho que todas essas pessoas que forem engajadas devam continuar. Se houver sucesso naquele acordo que eu mostrei para os senhores de comercialização de Embraer e SAAB para a América Latina, muito provavelmente essas empresas continuarão trabalhando. Se o Brasil comprar as outras 36 aeronaves, logo, que é o que o Brasil minimamente precisa, as coisas também caminham. E, então, nós temos milhões de alternativas para que isso aconteça. Eu corroboro com a explicação do Dr. Jairo. Realmente, o caminho para fazer a convergência, ele não é um caminho simples nem curto. No processo de tentar entender e segmentar de uma forma mais objetiva a cadeia aeronáutica de defesa no Brasil, a gente, com o SECOMP, fez uma pesquisa em outros clusters de defesa aeronáutica no mundo. E um exemplo que a gente achou bastante interessante foi o cluster de defesa da Baixa Califórnia, no México, que era tradicionalmente uma região que tinha as maquiadoras, que era especializada na área automotiva, e que teve uma conversão muito bem sucedida para fornecimento para a cadeia aeronáutica global. Nesse caso, o que eles fizeram, não é a receita do bolo e é um contexto diferente do Brasil, mas eu acho interessante trazer, foi o governo dar incentivos para que as empresas da cadeia, líderes globais em tecnologias convergentes com a cadeia com a cadeia automotiva, se instalassem no México, mas que numa taxa bem alta tivessem aprendizes em todas as etapas das linhas de produção, para que efetivamente no longo prazo aquelas pessoas transferissem esse conhecimento, né? Porque como o Dr. Jairo diz, é um conhecimento tácito e tem toda uma cultura que vem com essa convivência. E hoje eles têm um resultado bastante expressivo desse cluster na Baixa Califórnia. Inclusive da forma de se vender, né? Porque marketing dentro dessa cadeia também é muito importante. E o México conseguiu encontrar uma forma muito inovadora de vender as suas competências. Um outro exemplo de convergência que eu acho muito interessante é a convergência do País Basco
que a gente tem no time um cientista inovador que trabalhou com o Michael Porter, que é criador da teoria do valor compartilhado. E o Michael Porter foi chamado ao País Basco para fazer uma avaliação de como avançar, né? Que a coisa estava complicada. Ele falou assim, não, perfeito, vamos investir em defesa, né? E esse estudo de caso, que foi publicado pelo Michael Porter, é um exemplo muito interessante de como ele agrupou os clusters de produção de produtos diversos que existiam no País Basco por competência e converteu essas competências para servirem as tecnologias que eram necessárias de serem produzidas, que eu acho que é bem fora da caixa também. Eu sempre comento o exemplo da Gamesa, que era uma produtora de queijos, né? E hoje é um player importantíssimo. Então, não existe, eu acho que não existe uma resposta definitiva, existem vários exemplos de sucesso, mas com certeza existe uma necessidade de articulação entre os players para se definir esse caminho, que é um pouco a busca da agência, da própria BDI, do Secomp que nos apoia, como que a gente organiza esse ecossistema para buscar essa convergência, porque o gigante está aqui, existe e é capaz, então como a gente faz com que ele se fortaleça? Bom, gente, a ideia era já encerrar. Vamos deixar então definitivamente a última pergunta. Então vamos lá. Bom, vai sem microfone. Boa tarde. Antes de mais nada, parabéns pelos dias dos professores. Tá? Meu nome é Rogério e eu trabalho numa microempresa especializada para a área de programação de computadores. A minha pergunta é bem simples. O consórcio, eu vou entender o consórcio Gripen, se ele já existe um cronograma de trabalho alinhando toda a indústria nacional, tá? Se já está pronto isso, com datas determinadas, com projetos determinados. Inclusive, essa pergunta é direcionada ao senhor Jairo, e para a senhora Ana, ou senhorita Ana, não sei, se já está o cronograma pronto também social, da sociedade e assim por diante. Está perdendo? E como é que se tem agora nesse projeto Gripen, através das nossas empresas, se ela vai agregar valores e se ela vai ter produtos inovadores. Tá? Por exemplo, o Gripen vai ser o NG Biplace. Ele já tem uma tecnologia pronta? Ele já está feito aqui? Nós vamos ter que desenvolver? Nós vamos ter que chamar a Universidade UFABC para desenvolver tal projeto? Nós vamos ter que chamar o ITA para desenvolver tal elemento? E a metodista para alinhar tudo isso? É essa pergunta. Se já está pronto um cronograma para esse trabalho? Obrigado. Pois não, Rogério. O cronograma de industrialização eu até mostrei. Mostrei um programa de 15 a 21 e, na verdade, aí é só a única coisa que eu não mostrei ali é cadência de produção. Naturalmente, está definida a regra e estão definidos os atores que estão envolvidos nesse problema. E tomei o cuidado de mostrar cada uma das empresas e o seu campo de atuação também, escolhidas no Brasil para fazer esse tipo de trabalho. O caso do Biplace, o New Generation Biplace, ele, por enquanto, não está 100% projetado, porque ele, na verdade, ele tem uma variação em relação ao Monoplace, com unidade de tiro, coisas dessa natureza, tal, tem uns rearranjos internos a serem feitos. Este Design Authority vai ser feito no Brasil e muito provavelmente vai ser feito pela AKR, que é uma empresa já envolvida nesse programa e deve continuar fazendo esse programa.
Portanto, os players brasileiros estão definidos, nós teremos essa unidade aqui no ABC, o arranjo industrial ainda está sendo discutido, nós podemos ter ainda alguma alteração de arranjo industrial, mas é pura conveniência econômica e de como a gente vai fazer esse tipo de arranjo. Mas nada tem a ver com o programa, conhecimento, tecnologia, coisas dessa natureza. O arranjo pode ser muito mais empresarial, com as leis brasileiras e como é que se contorna tudo isso, para que a gente possa realmente dar sequência a isso. Realmente, o programa social, para nós industriais, eu sou muito honesto e muito transparente. Para nós, ele é consequência. Mas a doutora Ana deve ter alguma observação nessa direção. Eu vou trazer um pouco da experiência das nossas conversas, né, para fazer esse projeto da agência. A gente esteve conversando com o Dr. Jairo, foi até a primeira pessoa com quem a gente conversou. Conversamos com o presidente da CAER, conversamos com a BDI, conversamos com a Embraer, conversamos com todos os atores praticamente, para entender o processo de chegada nesses atores, nessas empresas, nesse arranjo, né? O que acontece? Os que não estão envolvidos neste processo de offset é realmente porque eles não têm competência para estarem envolvidos, porque é interesse do governo brasileiro que absolutamente tudo que pudesse ser incluído na fabricação do Gripen-NG fosse feito no Brasil. Acontece que para ser capaz de suprir essa cadeia, você tem requisitos culturais, físicos e tecnológicos que precisam ser cumpridos, porque senão simplesmente o avião não voa, né? Certo, doutor Jair? Então, o que a gente está fazendo através da agência, em parceria com esses outros atores, Secomp, a BDI, Sebrae, SESI, é tentar entender como, junto com esses outros atores que têm interesse nesse processo, a gente consegue, nos próximos 30 anos, 40 anos, formar outras empresas como a Imbra que consigam competir globalmente. Porque, como o Dr. Jairo disse, não é assim, infelizmente. Né? É um processo de aculturamento, de investimento, de desenvolvimento que demora. Mas existe sim um projeto, como dizer, um projeto social acoplado. Existe uma preocupação grande do governo em tentar formar, já há bastante tempo na parte aeroespacial, em tentar formar novos fornecedores para essa cadeia. Mas, como a gente disse antes, não é um ator só, é um contexto. Gente, agora nós precisamos encerrar. Eu agradeço mais uma vez a participação da Ana, com quem a gente já tem algumas conversas em outros campos também, com o Dr. Jairo, sempre muito solícito aos convites da Metodista e sempre muito afável no trato, sempre um grande prazer conversar com o Dr. Jairo. Eu vou deixar só 2 convites, né? Nós temos as inscrições abertas para um curso que está sendo oferecido pelo professor Sanches. Pode ficar de pé, antes um pouco de conhecer. O professor Sanches é coronel da reserva da Força Aérea Brasileira, ex-diretor de ensino do Instituto de Logística do ILA, né? da Força Aérea, especialista na verdade, mestre em logística aeroespacial pela Força Aérea Norte-Americana, e ele coordena esse curso que conta também com o apoio do Grupo Imbra, por meio da participação do Dr. Katsanos também, né, que vão falar um pouco mais, de maneira um pouco mais aprofundada sobre esse tema.
né? Essa é uma primeira versão do curso, ela é gratuita, com inscrições limitadas, né? Então nós temos 30 inscrições para os interessados em participar do curso. E por último, eu não sei se tem o slide só do evento de inovação, não sei se está aí. Nós temos não, esse é o curso, né? Então vocês visitem nossa página www.metodista.br, mas também já vai aparecer aí em algum momento, no dia, pode passar, 6/11 aí, a Escola Metodista de Educação Corporativa, ela realizará um evento sobre inovação em média e grande empresa, né? Estarão presentes os líderes de inovação da Natura, da Braskem, da 3M, todas elas são empresas são top 4, né, do ranking Valor Econômico de Inovação. Então é um outro evento que pode ser do interesse dos senhores e senhoras. Também confiram lá a programação e convites circularão por aí por e-mails de vocês, tá bom? Agradeço a todos, desejo um bom dia, saudando mais uma vez a todos os docentes formais e informais que nós temos no nosso dia a dia. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima.